Qual é sua estratégia para se destacar no mercado? A maioria não tem uma resposta clara para essa pergunta, e isso revela um grande problema de marketing. Acredite, não é difícil ter um bom marketing. Existe tecnologia e meios para alcançar qualquer público, existe abundância de métodos e profissionais criativos para produzir excelentes campanhas. O problema é que provavelmente você não tem os recursos para contratá-los. E é aí que começa essa tal de estratégia. A estratégia emerge da escassez. É quando precisamos escolher a melhor abordagem e priorizar as nossas ações que começamos a pensar estrategicamente. É quando a gente precisa fazer uso inteligente dos nossos recursos de acordo com objetivos bem definidos. Então, se você é incapaz de sintetizar a sua estratégia em uma declaração objetiva e responder à pergunta inicial, é bastante provável que esteja desperdiçando recursos em múltiplas frentes. Mas calma, pois o desafio é bem maior do que parece. Quando perguntadas sobre sua estratégia, é comum que as pessoas limitem suas respostas a uma lista de objetivos e metas. Embora estes sejam sim elementos muito importantes de uma estratégia, só eles não bastam. É como em uma partida de xadrez dizer que sua estratégia é capturar o rei. É verdadeiro, mas pouco útil. Então, uma boa estratégia precisa considerar uma relação cadenciada de objetivos e estes precisam refletir uma compreensão profunda do contexto e, como eu disse anteriormente, dos recursos disponíveis para implementá-la. Você sabia que antigamente as tropas do exército norte-americano recebiam briefings das suas missões com avisos sobre que os soldados possivelmente enfrentariam e uma sequência de ações e objetivos claros e bastante específicos. Entretanto, para manter a estratégia em segredo, os briefings traziam pouca informação sobre o que ocorria num contexto mais amplo, como as outras tropas estariam agindo, posicionadas e como aquilo tudo se combinaria formando uma ofensiva maior contra o inimigo. Então, os soldados sabiam exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Porém, quando algo não saía conforme o planejado, essas tropas eram incapazes de reavaliar a situação. Cada tropa concentrava-se em cumprir seus objetivos individualmente, mas dependia integralmente de uma central para novas instruções. Só que a comunicação nem sempre é possível, dadas as circunstâncias de um combate, o que resultava em desalinhamento estratégico. Com o tempo, os briefings militares passaram a incluir mais informações sobre o contexto e uma declaração mais ampla de objetivo geral, que ficou conhecida como The Commander's Intent, a intenção do comandante. Objetivos, metas, contexto, tudo isso faz parte de uma boa estratégia, mas ainda tem mais. Um dos pontos cegos mais críticos da estratégia está no uso inteligente dos recursos. Aqui, a palavra recursos deve considerar também o intangível: cultura, base de conhecimento, processos amadurecidos, força da marca, rede de relacionamentos. Essas peças são valiosíssimas no nosso tabuleiro. Sem elas, a nossa estratégia pode ficar errada. A gente pode assumir que uma equipe é capaz de entregar determinado resultado, quando pode existir deficiências que vão comprometer o desfecho. Seria como a gente achar que está movendo uma rainha, quando, na verdade, trata-se de um bispo. No marketing, a força operacional, ou seja, o volume e a qualidade do que pode ser produzido por uma equipe, é uma variável muito difícil de estimar. Afinal, mesmo uma pequena equipe pode executar brilhantemente uma campanha de grande impacto. E,
Mesmo grandes equipes talentosas podem fracassar miseravelmente. Além disso, ROI e ROAS raramente refletem com clareza os resultados dos esforços de marketing, pois todos os modelos de atribuição possuem grandes lacunas. Então, se não houver um olhar atento para a equipe, dificilmente seremos capazes de entender os recursos tangíveis e intangíveis que dispomos para usar. Estratégia também é sobre competir, disputar espaço, impor vantagens. Diferente do xadrez em que há um único oponente disputando o tabuleiro, um tabuleiro limitado, o mercado é claramente mais complexo. É quase impossível acompanhar, compreender e prever os movimentos dos adversários. O tabuleiro é o espaço da disputa, ele é neutro, assim como o cliente. E entender e antever comportamentos e preferências é vital para conquistar cada casa, cada conta. E conquistar requer uma compreensão honesta dos seus pontos fortes e pontos fracos, porque na vida real, dificilmente um peão captura uma torre. Estratégia é um campo de estudo vasto e uma prática muito desafiadora. Tanto que ter uma boa estratégia não é garantia de sucesso, é apenas a certeza de um bom direcionamento e de esforços efetivos. É requisito essencial para uma transformação alinhada, menos conflituosa e menos dispendiosa. O problema é que, com tanta complexidade, é fácil escorregar em inúmeras armadilhas. Por exemplo, achar que objetivos resumem a estratégia, apegar-se ao plano e insistir demasiadamente em projetos que já perderam seu propósito original, não perceber as mudanças de contexto que acabam exigindo uma revisão da estratégia, confundir o plano com um manual de instruções, ou não estimar riscos ou prever minimamente os obstáculos da execução. A lista segue. Por fim, o uso de uma estratégia ruim ou a completa ausência de uma estratégia mercadológica pode comprometer gravemente os esforços de marketing. Afinal, a percepção do mercado sobre sua marca, sua proposta de valor, é resultado de uma operação orquestrada ao longo do tempo, capaz de gerar impactos uníssonos, reforçando a memorização, prometendo e cumprindo experiências previsíveis e positivas. E, de modo geral, o mercado não responde bem a posicionamentos dúbios e segmentação imprecisa. E como tudo isso requer muito alinhamento, nada disso se constrói sem estratégia. Aí o marketing vira só barulho.